Amém. Glória a Deus, porque nessa manhã nós também podemos ouvir a palavra de Deus pregada. Acabamos de cantar músicas que declaramos tantas coisas, mas a gente sabe que muitas vezes, na realidade da nossa vida, é difícil permanecer, é difícil louvar. Mas esse retiro, ele não é apenas para que a gente venha falar sobre Deus, mas é um convite para que nós estejamos na presença de Deus. Amém? Queridas, com muita alegria eu estou com vocês num segundo retiro. A primeira vez eu estive aqui em 2022 com um seminário, então algumas de vocês já me conhecem. Algumas já me conhecem por algumas ministrações itinerantes que eu faço aí nas comunidades. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou a Paola, sou casada com o Israel e sou formada em Teologia pela Faculdade Luterana de Teologia aqui no campus. E atualmente eu venho desenvolvendo um ministério online, um ministério de ensino e um ministério devocional, onde eu produzo materiais devocionais que se chama Ministério Papo de Pijama. E o que será que o bendito do pijama tem a ver com Deus? Tem a ver com vida com Deus? Uma pergunta bem rápida. Tu usa teu pijama na frente de qualquer pessoa? Não, senão vocês estariam aqui de pijama. Afinal, é bom usar o pijama, não é? É muito bom. Mas a gente usa pijama na frente apenas de quem? De pessoas íntimas, de pessoas que a gente ama, de pessoas que nos conhecem até de pijama. E geralmente aquele pijama bem rasgado, bem sujo. É apenas diante dessas pessoas que nós usamos o nosso pijama. E diante de Deus, nós somos convidadas a também usar aquele pijama bem rasgado. Porque Deus nos convida para sermos íntimas dele. Esse é o convite, por isso esse ministério tem esse nome. E eu vou aproveitar antes de a gente começar bem rapidinho, a Lu deixou. Quero também mostrar para vocês, esse ano eu fui convidada para publicar um dos devocionais que eu escrevo desde 2020. E a editora Pencal, da livraria Família Cristã, fez a publicação deste material, Meu Lugar de Intimidade com Deus. Se você tiver interesse neste material devocional, tem lá na livraria, logo mais eu estarei lá também, e você pode adquirir. Aqui é o primeiro lugar que eu estou com o livro em mãos. Pessoal de Joinville, eu falei, que íamos lançar, agora finalmente está em mãos. Quero agradecer a Lu também por me permitir trazê-lo aqui. Mas então, gente, vamos para o nosso tema. O mundo doente e o Deus da cura. Eu quero que tu olhe para o teu crachá agora e tu me responda. Qual é o tema do retiro mesmo? Sararei. Muito bem. Talvez quando você foi fazer a sua inscrição, você olhou para o nosso tema e você teve algumas expectativas em relação a esse tema. Talvez histórias da sua vida passaram na sua memória e você se questionou: o que Deus tem para mim naquele lugar? Eu acredito que talvez você veio para cá com a expectativa de ser sarada. Não com as caminhadas, Não esse tipo de sarada, mas de ser sarada pelo Senhor. E talvez você venha e você chega nesse lugar com a necessidade de cura. Mas talvez você veio aqui e a sua pergunta talvez seja: será que eu preciso de cura? Ou qual é a cura que eu necessito? Talvez a sua vida está tudo bem e você se questiona: o que será que eu preciso de cura? Mas independente de qual seja a sua pergunta, de qual seja a sua expectativa para vir até aqui, o Senhor tem a sua palavra para cada uma de nós.
e que a graça do Senhor, que o amor de Deus, o Pai, estejam conosco, também nesse momento, ouvindo e recebendo da sua palavra. O mundo doente e o Deus da cura. Esse é o tema da nossa segunda palestra aqui do Retiro. Afinal, para existir a cura de alguma coisa, precisa haver o quê? Doença. Você já foi curada de uma dor de cabeça que você não tinha? Não, né? É meio óbvio essa pergunta. Para sermos curadas de algo, precisa haver uma doença. E por isso nós precisamos começar aqui a nossa conversa e entender qual é o diagnóstico da nossa doença. Quais são as causas da nossa doença? Qual é a causa deste mundo doente? Mas afinal de contas, que doença é essa? Quais são os sintomas dessa doença? Quando a gente vai no médico, a gente geralmente precisa falar o que está sentindo, não é? Os sintomas, para que o médico entenda o que nós temos, além de exames e tudo mais. Mas então, quais são os sintomas de um mundo doente? Eu creio que não é difícil a gente perceber que o nosso mundo está doente, não é? Basta a gente ligar a televisão ou rolar as notícias do feed do Instagram e nós vamos perceber muitas tragédias, sofrimentos, catástrofes, notícias de guerras, que não são poucas. Nós podemos olhar tantas pessoas sofrendo ao nosso redor. Mas a gente não precisa ir muito longe. A gente não precisa apenas ligar a nossa televisão. Talvez dentro da sua família você também consiga perceber sinais de um mundo doente, de uma família doente. Talvez você não precise ir muito longe. Na sua casa existam feridas, existem doenças que precisam de cura, relacionamentos que precisam ser curados, pessoas que precisam de cura, pessoas que sofrem, pessoas doentes, uma natureza doente, uma criação que geme e clama pela redenção. Mas qual é a causa disso tudo? Qual é a causa dessa doença, desses sintomas todos que a gente pode observar? Para que nós possamos diagnosticar, para que nós possamos compreender o porquê o nosso mundo está doente e também a nossa própria doença, nós precisamos olhar para um tema que é central na Bíblia e que sem ele a gente perde tudo. É o início de tudo e a gente perde tudo se nós não compreendemos aquilo que é central: a criação e a queda. A causa de um mundo doente, queridas, nós podemos observar já nos primeiros capítulos da Bíblia. Gênesis 1 e 2 vão narrar a criação de Deus. Gênesis 3, a queda do ser humano. O capítulo 1 e 2 de Gênesis fica de tarefa aí para você ler lá no seu quarto, o livro de Gênesis, o capítulo 1 e 2. Eles nos fazem compreender que Deus havia criado tudo e que tudo era bom. Tudo era bom. E Deus então coloca a sua criação, coloca o ser humano em um jardim. Um jardim sem morte, um jardim sem dor, um jardim sem sofrimento. Queridas, o mal que nós testemunhamos hoje não faz parte
do projeto original de Deus. Não faz parte daquilo que o Senhor queria para todos nós. Deus então colocou o homem, colocou o ser humano em um jardim, e a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 2, verso 8, que bem no meio desse jardim havia 2 árvores. Quem lembra quais são essas árvores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do mal. E o Senhor permitiu que o homem comesse de todas as árvores do jardim. Tinham muitas, além dessas que estavam bem no meio do jardim. E o Senhor permitiu que o ser humano desfrutasse da sua criação. Porém, apenas uma não haveria de ser comida. E Deus diz: porque o dia que dela comer, disse Deus, certamente você morrerá. E o que Adão e Eva fizeram? Comer. Desobedeceram a Deus. Adão e Eva comeram do fruto proibido porque quiseram ser iguais a Deus. E a história vai continuar e nós vamos então descobrir que Adão e Eva são expulsos do jardim. E agora eles não mais têm acesso à árvore da vida, eles não mais têm plena comunhão com Deus. O pecado rompeu com o relacionamento pleno entre o ser humano e o Criador. A criatura quis estar no lugar do Criador. E essa é a causa. Se você for olhar, muitas vezes as brigas que nós temos na nossa família nada mais é do que a gente tentando ser maior do que alguém, do que tentando provar ser melhor do que alguém, de tentar lutar pelo estar certo. A nossa doença é a doença do pecado. Mas nós não podemos esquecer, queridas, que o pecado não é o projeto original de Deus. E as consequências do pecado, a morte, não faz parte do objetivo original de Deus com a humanidade. Por isso não é à toa que dói muito e que a gente se questione o porquê. Afinal, essa não era a intenção de Deus para nós. A morte não pode ser reduzida apenas a um processo meramente natural e biológico. Ela é sim fruto e consequência do pecado. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que a morte é o salário do pecado. E não é só nós que sofremos as consequências. Romanos 8:19 vai dizer que a criação geme e aguarda pela redenção, aguarda pela cura. E agora? Quando eu estava escrevendo aqui a prédica, eu confesso que eu lembrei de Chapolin Colorado. E agora? Quem poderá nos defender? O Senhor não precisa dizer, não contavam com as minhas astúcias. Mas o Senhor é aquele que desde o início vai em direção ao ser humano. Já em Gênesis, Deus vem e procura por Adão, que está escondido, com medo. Depois, se você continuar lendo Gênesis e lendo todo o plano da salvação, você vai perceber que sempre de novo Deus vem ao encontro do ser humano. Deus se movimenta em direção à sua criação. Caída, pecadora, mas amada por Ele.
E então o ser humano necessita de uma intervenção divina, porque o ser humano necessita de cura em todas as áreas da sua existência. E aonde nós podemos encontrar essa cura? Quem é a resposta da intervenção divina? Jesus. A gente diz isso muito fácil, né? Estamos acostumadas com isso, com essa história, com essa narrativa. Muitas de nós já creem e confessam Jesus como o Senhor da cura, como aquele que cura a doença da humanidade. Afinal, Ele morreu por nós, ressuscitou por nós. E talvez nós poderíamos acabar por aqui. Mas por quê? Se nós cremos em Jesus, se nós cremos que Cristo é a intervenção divina de Deus nesse mundo, por que eu e você ainda precisamos sofrer os efeitos de um mundo doente? Porque uma mãe que crê precisa perder o seu filho. Por que a minha irmã, que tanto orou pelo marido, precisou perder o seu esposo? Com 33 anos apenas. Por que uma mulher que teme ao Senhor precisa passar tantas horas fazendo quimioterapia e lutando pela vida? Porque nós precisamos sofrer com relacionamentos difíceis. E por mais que a gente às vezes queira oferecer o perdão, parece que não dá para haver reconciliação. Porque esse Deus que diz que tanto me ama, permite que tantas coisas ruins continuem acontecendo. Você já fez essas perguntas? Eu já. E diante dessas circunstâncias, muitas vezes, a primeira pergunta que vem é: qual será que foi o pecado que eu cometi para merecer isso? Que Deus está me punindo? E aí, muitas vezes, a gente olha ao nosso redor e percebe que pessoas que não creem parecem viver melhor do que nós. Esse é o grande dilema do Salmo 73. Anota aí, Salmo 73, para você ler. O grande dilema, porque o ímpio parece que prospera e o justo que teme ao Senhor sofre. Os inimigos o perseguem. Eu creio que essa pergunta do Salmo 73, ela também é a minha pergunta, ela também é a nossa pergunta diante do sofrimento. Mas tem um texto muito interessante que nós vamos brevemente estudar aqui juntas, porque é um livro de 42 capítulos e ela não deixou eu pregar ele todo. Não ia dar tempo. 42 capítulos. Mas é um personagem que eu arrisco dizer para vocês que ele é pouco lido, pouco conhecido porque lemos o texto, é mais porque a gente ouviu falar. Mas sabemos que ele é um personagem que muito sofreu. Jó. Agora eu pergunto, quem aqui já leu o livro inteiro de Jó? Só a Cris não vai. Né? É um livro difícil ou não é? É um livro difícil. Mas quem conhece a história de Jó? A gente conhece a história de Jó. Um homem que muito sofreu, um homem que perdeu tudo e que hoje também tem muito a nos dizer. Mas afinal, como a Bíblia vai descrever quem é Jó? Antes de a gente abrir o texto de Jó, me chamou muito a atenção o significado do nome dele.
Quando a gente olha para o nome Jó, um nome tão pequenininho, né? 2 letrinhas, Jó. Sabe o que significa? O nome Jó significa: aonde está o Pai Divino? Aonde está? O significado do nome de Jó é a própria pergunta de Jó ao longo do livro todo. E muitas vezes, minhas irmãs, é ou não é a nossa pergunta? Aonde está o Pai? Está escondido? Está quieto? Está mudo? Aonde Deus está? Vamos então conhecer um pouquinho mais dele? Abra lá na sua Bíblia, Jó. Prometo que a gente não vai ler os 42 capítulos. Não hoje. Jó, capítulo 1. Vamos ler os versículos 1 até o 22, mas é rapidinho. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Que a gente espera. Eu faço a leitura desse texto seguindo a linguagem de NVI. Talvez a sua Bíblia seja diferente, mas não tem problema. Posso? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha só o que acontece agora. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto quando os sebeus os atacaram e levaram embora. Mataram às espadas os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda havia falado, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e comeu totalmente as ovelhas dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Quando ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete,
comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso tudo, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor Deus, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. É um texto difícil. Já o primeiro capítulo. E logo aqui no nosso primeiro capítulo a gente conhece então quem era Jó. Logo nos primeiros versículos a Bíblia nos apresenta que Jó era um homem íntegro e justo, que temia a Deus e que evitava fazer o mal. 3 características muito importantes do nosso personagem. Ser íntegro e justo, numa linguagem bíblica, significa que Jó, ele sabe que é alguém perdoado. Ser íntegro e justo, dentro de uma tradição do Novo Testamento, pressupõe a confissão de pecados. E o próprio texto nos mostra que Jó sempre pedia perdão pelos pecados até de seus filhos. Jó era um homem íntegro. Só é íntegro e reto aquele que reconhece que é pecador, que reconhece quem é diante de Deus, que confessa o seu pecado e dessa forma é capaz também de experimentar o perdão de Deus. E a segunda característica de Jó é que ele é um homem temente a Deus. Isso significa que Jó era um homem sábio. Afinal, no Antigo Testamento, especialmente nos livros de sabedoria, Provérbios, por exemplo, ser temente a Deus é ser alguém sábio, ou seja, ser alguém sábio é ser alguém que teme ao Senhor. Isso não significa ter medo de Deus, mas significa viver diante de Deus, na presença de Deus. É viver diante do Senhor. Essa é a pessoa sábia, aquela que vive diante do Senhor reconhecendo quem é. Sou criatura e Ele é o Criador. E a terceira característica do nosso personagem é que Jó desviava-se do mal. Então ele não só estava na presença de Deus, mas as ações que ele fazia correspondiam ao relacionamento que ele tinha com Deus. Jó obedecia aos mandamentos do Senhor. Jó obedecia à palavra do Senhor. Além disso, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Um homem abençoado, não é? Se nós olhássemos para Jó hoje, imagine, Jó nos dias de hoje, olharíamos para ele e diríamos, uau, né? Que pessoa abençoada. E não era diferente no Antigo Testamento. Jó era, sim, considerado um homem muito abençoado. E agora, queridas, entra a pergunta de Satanás. Eu lembro quando eu era criança, só um parênteses aqui, fui no culto infantil, e acho que é por isso que eu demorei para conseguir ler o livro de Jó. Fui no culto infantil e eles passaram a historinha de Jó, e daí tinha uma imagem do diabo lá, que encostava em Jó, e eu fiquei com tanto medo, que eu nunca consegui ler o texto sem essa imagem. A gente tem que cuidar um pouquinho que a gente passa para as crianças, mas tá curado, tá curado. A gente precisa entender essa pergunta de Satanás, porque ela é bem esquisita, é estranho, né? Deus, o diabo conversando. Mas, queridas,
Essa é uma pergunta importante para nós também hoje. Numa leitura rápida, a gente acha estranho. Mas, em primeiro momento, a primeira coisa que nós precisamos entender nesse diálogo entre Deus e Satanás é que o diabo é uma criatura de Deus. Ele não é uma força que luta com Deus. Algumas teologias por aí vão ensinar assim, cuidado. O diabo é criatura de Deus, que se submete a Deus. E isso é muito importante, porque se não fosse assim, nós estaríamos colocando o diabo no mesmo nível de Deus. E o Senhor é o único Deus. Amém? Amém. O Senhor é o único Deus e também o diabo está sobre o seu domínio. Ok, mas e agora? Olha o que acontece com Jó. Que difícil, não é? Queridas, o livro já começa deixando claro que esse dualismo entre bem e mal não existe. E que todas as coisas estão debaixo do senhorio do Senhor. Inclusive o mal. Mas, a pergunta de Satanás é uma pergunta teológica. É uma pergunta importante. Satanás coloca uma lenha na fogueira entre o relacionamento de Jó e Deus. Sabe por quê? Porque a pergunta de Jó é uma pergunta que atinge diretamente o relacionamento de Jó com Deus e de Deus com Jó. A gente poderia resumir a pergunta assim: pois é, Deus, eu vi, Jó é tudo isso. Tem essas 3 características que você disse. Mas ele é assim porque ele tem motivos suficientes para te adorar, para te bendizer. Mas tira tudo que ele tem e certamente ele não vai mais te adorar. Essa pergunta coloca a integridade de Jó contra a parede. Mas ela também coloca a integridade de Deus à prova. Por quê? Porque Satanás, ele compreende que esse relacionamento entre os dois é um relacionamento interesseiro. É um relacionamento de interesses de ambas as partes. O homem adora a Deus para ser abençoado e Deus, como o professor Roger diz, aqui da faculdade, é um Deus com uma autoestima tão baixa que precisa ser paparicado pelo ser humano. E a tese principal de Satanás, então, é: não existe relacionamento entre Deus e ser humano que seja um relacionamento sem interesse. Por isso a pergunta de Satanás é: aonde Jó estará quando sofrer? E por mais, queridas, que o sofrimento humano ele nos traga a pergunta pela presença de Deus, aonde está Deus? O sofrimento também traz e deve trazer a pergunta pelo ser humano. Aonde está o ser humano enquanto sofre? Aonde nós permanecemos em meio ao sofrimento e ao enfrentar as consequências de um mundo doente, ao enfrentar as consequências da nossa doença, do nosso pecado, as consequências de um mundo que geme pela redenção. Será que nós nos relacionamos com Deus por aquilo que Ele pode nos dar ou por aquilo que Ele é? Essa é a principal pergunta que o livro de Jó nos faz. E aí, depois dessa pergunta de Satanás, o que acontece? Jó perde sua família e todos os seus bens. E ainda assim, Jó se prostra
e faz uma das declarações mais difíceis. Saí nu do ventre de minha mãe. Ele reconhece quem ele é. Ele é criatura e não o Criador. E nu partilhei. O Senhor deu. Ele reconhece de quem vêm as bênçãos. O Senhor o levou. Ele reconhece que também na dificuldade o Senhor continua sendo Deus. Não só porque Deus dá, mas porque Ele é. E em meio ao sofrimento, Ele usa uma palavra: louvado seja o nome do Senhor. Essa palavrinha no Antigo Testamento também pode significar bênção, quando é Deus que faz. Quando Deus faz, Deus abençoa. Quando o homem, em direção a Deus, o homem louva. Que não tem como a gente abençoar a Deus, mas louvar pelas bênçãos que Ele nos dá. Mas o que será que é essa bênção? Como bem dizer a Deus se eu não tenho mais bênçãos? Jó entende que a presença de Deus é a principal bênção que ele precisa. Ele bendiz ao Senhor por quem o Senhor é. Mas o importante, ele ainda não perdeu tudo, né? O importante é ter saúde, né? Por isso que ele louva, porque o importante é ter saúde. Não é? A gente não fala isso? O resto a gente corre atrás. O importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Mas, não vamos ler tudo, mas em Jó 2, vai então contar que Jó perde o quê? Saúde. Pois é, o que seria para nós num tempo onde o importante é ter saúde? Perder tudo e a saúde. Jó perde 3 coisas muito importantes. Seus bens, ou seja, ele perde toda a sua capacidade de sustento. Ele perde seus filhos, a sua descendência, e ele perde também a sua saúde. 3 coisas que no Antigo Testamento são sinais da bênção de Deus. E agora? Como pode um homem íntegro, que teme ao Senhor, que evita fazer o mal, perder tudo? Como pode um homem que experimenta tamanha dor e sofrimento, mesmo sendo um homem justo? Essa pergunta, queridas, muitas vezes é a nossa pergunta diante do sofrimento também. Como pode um justo que ama a Deus sofrer tanto? E essa pergunta, ela está dentro daquilo que nós chamamos de lógica da retribuição, chamada de causa e efeito. Se o ser humano for fiel a Deus e obedecê-lo, então ele é abençoado. Mas se ele pecar, o ser humano sofre e merece castigo. Por isso, no Antigo Testamento, o sofrimento e tudo o que alguém enfrenta é sim considerado maldição, é sim considerado consequência, deve ter pecado. Lá no Novo Testamento você também vai encontrar histórias assim, quando chegam para Jesus e perguntam sobre o cego, o cego de nascença, o que o pai fez para... Mas a gente vai ver que não é só no Novo Testamento que essa lógica da retribuição é invertida. Também no livro de Jó. Os 3 amigos de Jó, ele vai ter 3 amigos, com os nomes bem legais. Bildade, Elifaz e tem mais um que é esqueci. Bildade, obrigada. 3 amigos vão aparecer na história e agora vai começar um diálogo. Eles vão conversar. E aí você vai ler lá na tua casa, porque eles, conversam um monte. São bem tagarela. E aí eles estão lá falando
E eles percebem o sofrimento de Jó e eles vão até Jó na tentativa de consolar a Jó. E aí a gente vai perceber que em toda a conversa os amigos possuem essa lógica da retribuição. E eles não conseguem entender por que um justo sofre. E aí eles começam a acusar Jó. Tu deve ter pecado horas boas. Não é possível. Em alguma coisa tu pecou. Confessa o teu pecado, porque não é possível. E Jó, ele vai se defendendo não só diante dos amigos, mas especialmente diante de Deus. E aí, queridas, o livro de Jó, ele vai na contramão de qualquer lógica da retribuição. Diante do sofrimento, a Bíblia afirma que em tudo isso, Jó não pecou. Como é que nós podemos permanecer fiel, mesmo diante do sofrimento? Isso significa, será, essa declaração que a Bíblia faz de que Jó não pecou, significa que ele não questionou as suas dores? Que ele não ficou bravo com Deus e questionou a Deus? Se você ler os próximos capítulos, você vai perceber que não. Jó questiona. Jó se revolta. Jó chora. Jó pede a própria morte. Porque tamanha é a dor e a angústia que ele vive. Diante disso, os amigos deles permanecem repetindo discursos sobre Deus. Querem defender a Deus. E eles fazem uma bela teologia a respeito de quem Deus é. Mas é lá no final do livro que a gente vai descobrir algo bem importante. Capítulo 42 fica como tarefa para a leitura, mas vocês podem abrir também. A gente precisa saber, então, que os amigos de Jó e Jó vão ter vários diálogos. Os amigos vão sempre acusar Jó e vão dizer quem Deus é. E os discursos que eles falam sobre Deus são belos discursos de Deus. E Deus fica quieto por um bom tempo. Às vezes também é assim com a gente. Experimentamos o silêncio de Deus. Jó experimentou o silêncio de Deus, mas Deus falou por último, porque Deus tem a palavra final. E ele vem no capítulo 42, Deus vai fazer como é que é? Ele vai criticar, ele vai falar sobre os discursos. E ele vai então criticar duramente os 3 amigos de Jó, mesmo que esses amigos tenham defendido a Deus. Capítulo 42, versículos 7 e 8, diz assim: Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros para que eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração deles, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. A nossa tradução não fica claro o que acontece aqui. Mas a tradução poderia ser assim: Estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram para mim sobre Jó. Vocês não falaram de Jó para mim. Vocês chegaram diante de Jó e discursaram sobre mim. Mas vocês não trouxeram Jó na minha presença. Essa é a reprovação de Deus.
Os amigos reproduziram um bom discurso sobre Deus. Às vezes a gente também, diante do sofrimento de outra pessoa, é capaz de trazer belos discursos sobre Deus. Mas a nossa tarefa não é essa. A nossa tarefa não é defender a Deus, porque Ele não precisa de defesa. A Adri falou que nós somos luz ligadas. A nossa tarefa é trazer pessoas, trazer aquele que sofre diante de Deus, sofrendo junto com essa pessoa. Os amigos não falaram de Jó para Deus, apenas de Deus para Jó. E nós? Como lidamos com o sofrimento alheio e também com o nosso? Jó, ele mesmo tendo falado muita coisa difícil no meio do livro, ele recebe um elogio de Deus. Jó questionou, Jó se lamentou, Jó desejou a própria morte, mas tudo o que ele falou, tudo o que ele sentiu, tudo o que ele viveu, ele fez diante de Deus. A quem nós temos lamentado as nossas queixas e as nossas dores? A quem nós estamos entregando as nossas dores? Apenas com um discurso religioso ou vivendo de fato na presença de Deus também em meio ao sofrimento? Jó reconhece quem Deus é, apesar do sofrimento, enquanto que os amigos de Jó apenas teorizam a respeito de Deus. E eu creio que o objetivo desse retiro, queridas, não é a gente teorizar sobre quem Deus é, mas é nós nos colocarmos na presença dele. Você está aqui, na presença dele. Você pode perguntar por que Deus, para ele. Você pode chorar na presença dele. E é interessante então que Jó, ele conversa com Deus e lá no final ele vai dizer o seguinte, 42:5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Já sabia, já teorizava, já tinha ouvido falar. Mas agora, os meus olhos te viram em meio ao sofrimento. Porque a bênção de Deus é a sua presença. Mesmo quando tu perder tudo, a bênção da presença de Deus estará contigo. Jó experimentou o incompreensível de Deus, assim como muitas de nós também experimentamos e ainda vamos experimentar o incompreensível de Deus. Contudo, a história de Jó, a postura de Jó e a resposta de Deus nos ensina que aonde não é possível compreender os caminhos de Deus e aonde surge a pergunta, Pai, aonde tu estás? Eu e você, minhas irmãs, somos convidadas a olhar para a cruz de Jesus. É a cruz que nos revela a face do Pai. É a cruz que subverte qualquer lógica de retribuição. Ele nos deu aquilo que não merecíamos. Ele pagou o preço do nosso pecado. A resposta pelo sofrimento em Jó não tem resposta. Tem pergunta, mas não tem resposta. E também nas circunstâncias onde não temos respostas, nós somos convidadas a olhar para Jesus e a clamar que diante das perguntas sem resposta, o Espírito Santo nos convença que a cruz é a nossa suficiente resposta, para que nós possamos ser capazes de ouvir, filha, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
nos momentos mais difíceis e nos dilemas da nossa vida, que o Espírito Santo nos faça compreender que Deus não é apenas o Deus da cura. Deus é a cura. E o Deus da cura é o Deus da cruz. Em qualquer circunstância, lembre-se de olhar para Jesus. Também nos momentos em que, talvez assim como Ele disse, você dirá: meu Deus, por que me abandonaste? E o nosso desejo é que num relacionamento com o Deus da cruz, você seja capaz de experimentar que a cura que vem de Deus é muito maior do que os nossos olhos podem ver e de que a nossa razão é capaz de compreender. Amém? Feche os seus olhos e eu quero orar contigo. Pai querido, nós chegamos diante da Tua presença, Senhor, e reconhecemos o quão é difícil permanecer diante do sofrimento. Nós reconhecemos, Senhor, que infelizmente muitas vezes nós queremos o Deus da bênção. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas esquecemos de permanecer quando o sofrimento vem. Precisamos, Senhor, da Tua misericórdia. Precisamos, Senhor, do Teu resgate e da Tua cura em nosso relacionamento. Permita, Senhor, que a nossa fé seja reavivada e reanimada e que nós também venhamos a declarar que a cruz é a nossa cura, independente do que possamos ver, viver ou experimentar, Senhor. Seja em nossa vida o sustento e a graça que nos basta. Precisamos de Ti, Senhor, para também permanecer em Ti. Tem misericórdia e permaneça conosco. Em nome de Cristo Jesus, traz a cura no que precisa ser curado. Renova o que precisa ser renovado. Restaura as nossas forças e a nossa confiança em Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém.